Olá, olá, povo do meu condomínio! Mais um Siga-me Cast, mais um programa trazendo informações, soluções e dicas para o universo condominial. Hoje eu tenho o grande prazer de receber um profissional que trabalha na área de gestão há pouco mais de 25 anos, trabalha, na gestão condominial há um pouco mais de 3 anos, se destacando como síndica profissional, atendendo algumas dezenas de condomínios no mercado potiguar. Tenho muito prazer, muito obrigado, Vitória Araújo, por estar participando conosco desse programa, por nos dar a possibilidade de compartilhar conhecimento. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o prazer de estar aqui novamente, né, e poder compartilhar e colaborar. Muito obrigado. Pessoal, o programa de hoje será riquíssimo, porque a gente vai falar hoje sobre os bastidores da gestão condominial e como transformar os problemas em solução. E a Vitória, ela tem muita propriedade nisso. Eu tenho algo que eu sempre falo. Quando eu conheci a Vitória algum tempo atrás, eu fiquei encantado sobre o trabalho dela. E eu vou destacar agora a situação que foi falando sobre um contrato em que ela estava analisando e os pontos em que ela destacou sobre a análise do contrato e da empresa que estava prestando serviço. Eu fiquei encantado, porque eu tinha visto muito pouco isso de alguns profissionais em se importar de fato do que é o contrato, de que é entender quem está entrando no condomínio, e você tem essa preocupação, né, de entender bem e fazer boa a gestão dos condomínios em que você atende. O mercado, ele precisa de grandes profissionais, é tanto que você tem algumas dezenas de condomínios atendidos e significa um bom trabalho. E, pessoal, eu já gostaria de deixar um grande pedido para nos ajudar e fazer com que a gente alcance mais pessoas e consiga cada vez mais trazer conteúdo para você. E hoje a gente vai conhecer, né, os bastidores de quem transforma os problemas em soluções dentro dos condomínios. Vamos lá, para que a gente possa iniciar, minha amiga, os desafios dos bastidores da síndica. Porque, gente, fazer gestão é muito complexo, porque depende de pessoas, lida com pessoas, prestadores de serviço, funcionários e afins. Então, é bem complexo. E para a gente poder entender como começou a sua trajetória nessa loucura que é ser síndica profissional. Comecei a ser síndica profissional em 2023, tá? Fui tentada a iniciar no início de 2011, mas, de fato, só comecei a exercer a gestão na administrativa e sim condominial em 2023. Foi um desafio, né, iniciar nesse mundo, nesse universo que é o universo condominial, mas topei o desafio, né, fui para a assembleia que me chamaram do nada, como síndica profissional, porque como síndica moradora já tinha iniciado no início de 2023, mas como síndica profissional foi em agosto de 2023. E lá eu tive que participar de uma concorrência de 7 profissionais concorrendo, né? Fui eleita, estou no condomínio até hoje e buscando novos desafios e enfrentando cada um deles. Falando em desafio, qual foi o maior que você já enfrentou na gestão do condomínio? Fazer com que o condômino entenda que majorar a taxa condominial ou fazer uma taxa extra é necessidade para valorização do bem dele. Porque para que eu, síndica, possa, ou qualquer um outro, valorizar aquele empreendimento, cuidar, zelar, ele precisa de recurso. E o recurso vem da taxa condominial. Então, às vezes é difícil. Tem cenário que fica um pouco mais difícil de lidar. E todo dia a gente está lá tratando disso. Olha, essa fachada precisa ser feita, mas há uma resistência ainda de se ver essa necessidade. Então, um serviço de fachada não é a coisa simples que o síndico possa demandar. E caro, né? Como uma despesa do dia a dia. Não é um reparo de uma bomba, não é uma tela, não é um conserto pequeno, não. É um valor que requer muito dinheiro e que realmente precisa. Infelizmente, alguns não entendem isso, só pensam na necessidade, no bolso, e a gente tem que entender o universo de quem quer, o universo de quem não quer e mostrar a realidade. Ou seja, tenho que focar na particularidade de cada um condômino, mas tratando sempre o coletivo. E esse ponto, Vitória, é um ponto muito importante a ser destacado, porque quando você toca no bolso das pessoas, aí as pessoas normalmente tendem a gritar. Mas a quem não entende a importância de uma boa previsão orçamentária, que é os ajustes necessários para se elaborar, se calcular uma nova taxa de condomínio, é entendendo as necessidades do condomínio. E para quem não faz, gente, se você não faz uma boa previsão orçamentária,
você vai viver com a corda no pescoço. Porque se não atualiza, se você não entende as necessidades do condomínio, você não vai atualizar com medo dos moradores essa taxa de condomínio e vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Ontem eu recebi a ligação de um morador de um condomínio que nos acompanhou no Somos de Casa. Ele me perguntando, Diego, tudo bem? Eu vi você aqui no Somos de Casa e eu gostaria de fazer uma pergunta. O síndico, eu estou com minha taxa de condomínio atrasada e o síndico vem da minha porta cobrar. Isso pode? Fiquei primeiro abismado por receber a ligação do morador. E eu fiquei sem saber responder. Porque imagina só, você ser gestor e ter que ir na porta do morador fazer cobrança de taxa de condomínio. Mas aí onde está? Ele tem que entender que uma das obrigações do síndico é essa, fazer cobrar. E eu creio que esse síndico, para chegar a esse extremo, ele já deve ter percorrido todos os caminhos de tentar contato com essa unidade e essa unidade simplesmente se negar. É um ponto muito delicado e que é importante para um gestor ter esse tipo de posicionamento e postura, né? Na sua opinião, o que mais tira o sono do síndico, já falando sobre inadimplência, é a inadimplência, o conflito ou as obras? Conflito, com certeza. Conflito entre moradores é o que mais tira esse sossego dos síndicos, né? Porque a gente tem uma demanda maior a lidar, porque eu tenho que entender o lado de A, eu tenho que entender o lado de B e tenho que fazer com que os dois entendam que ali é o coletivo. Certo? Não é minha casa, não é sua casa, não é meu apartamento, não é seu apartamento. É a área comum que eles decidiram conviver e tem que se adequar às regras do condomínio. Porque tem muitos que dizem, mas aqui tem regra demais. Mas, assim, quem foi morar dentro de um condomínio sabe que ali é um lar coletivo e que as regras são para todas. Não é sobre eu, é sobre nós, sobre todos, né? Entender que o meu direito termina quando o seu começa. E isso já gerou alguma dor de cabeça grande ou algum tipo de transtorno para você? Dor de cabeça, não. Eu soube conduzir. Mas teve casos que eu já precisei tratar na justiça. Né? Teve que fazer essa tratativa na justiça. Já teve casos que teve que ir à delegacia, mas, graças a Deus, hoje todos sanados. Tem algum bastidor curioso, engraçado, que pouca gente imagina na vida do síndico? Tem. Tem gente que o síndico é vida boa. O síndico não trabalha. O síndico não está aqui todo dia, né? Que é um dos questionamentos que se fazem para o síndico que não é morador. Sim. Mas eu não preciso estar presente para que faça acontecer. Isso é Basta verdade. eles olharem as áreas do condomínio funcionando, a piscina limpinha. Como ontem à tarde até recebi do pessoal da hidroginástica, perguntando como é que estava a piscina. Eu fui lá, fiz um vídeo e mostrei, a piscina está ok, está limpinha, o espaço está todo limpo, bem cuidado. E uma curiosidade, voltando ao que você me perguntou, bastidores do síndico. Eu estou em casa, dormindo, e de repente recebo uma ligação, né? Isso por volta de 4 horas da manhã. 3 e pouco, 4 horas, aí eu acordo, né? Achando que é alguma emergência para socorrer um condomínio. E a moradora relatando que não consegue dormir com a perturbação da trepidação, possivelmente da cama do morador de cima. Pedindo para eu falar com ele para verificar se é problema da cama, porque se não for, aquilo é uma máquina, né? Aí eu tenho que respirar, atender, acolher, né, para no dia seguinte tratar essa situação. Porque, assim, o barulho, né, nessas horas, dependendo do condomínio, da acústica, realmente há essa perturbação de sossego, né? E a gente também tem que lidar. Mas imagine isso. Ela não consegue dormir, mas me acordou de 3 e pouco, quase 4 horas da manhã. Não deixou você dormir Não, também. são coisas que acontecem no dia a dia do síndico, os bastidores da vida do ser E síndico. é bem hilário, porque você tá. O vizinho ele tá tendo algum tipo de situação na madrugada, particular, Com e o vizinho se certeza. incomodando com isso, porque há momentos que podem, de fato, incomodar, ou grande maioria não, né? Deve se entender. Mas aí é o que viver em coletividade, né? Entender sobre o que é viver em coletividade. E o principal é o trabalho do síndico, é entender e absorver e gerir essa situação. Entender, acolher, né, e mediar para que esse conflito sane. Graças a Deus, eu nunca mais... Isso tem alguns meses já, mas nunca mais recebi reclamação. Para a gente falar agora sobre relacionamento, né, e liderança. Como conquistar a confiança dos moradores logo no início da gestão? O primeiro ponto é transparência,
certo? Transparência é importante. Recentemente a gente até criou um linkzinho, né? Divulgou que trabalhamos como um VAR para valorizar. Por que valorizar? Eu tenho que valorizar, eu tenho que trabalhar. Esse valorizar se traduz em cuidar da casa, em zelar pelas áreas. O A de aproximar é fazer com que eles entendam que estão ali naquele espaço coletivo, que eles precisam cuidar também daquele espaço coletivo. E o R, né, que é o de resultados, né? Resolver os problemas do condomínio, que vai desde a inadimplência aos conflitos pessoais, né, até a modernização do condomínio, que é um dos pontos que eu venho trabalhando forte nisso, é na segurança condominial, tentando automatizar todos os Que é importante, né? é muito importante. E, assim, isso vem gerando uma confiança, uma credibilidade grande. Inclusive, ontem, vou citar o nome dela aqui, né? Que eu fiquei muito feliz em ter recebido mais um condomínio de uma síndica moradora. E foi por intermédio de uma moradora de um outro condomínio, né? Silvia, liguei para ela, agradecendo a você, Silvia, por mais essa indicação. E feliz, mandei uma mensagem. Eu disse, Silvia, isso para mim é mais do que um gesto de carinho. Isso para mim, você diz que o meu trabalho está sendo bacana, que você está tendo confiança no nosso trabalho, então que a minha empresa vem prestando bom serviço e sinal também que eu estou no caminho certo. Isso para mim, assim, ontem eu fiquei muito feliz. Então, esse mês foram 4 indicações que me deixaram feliz de verdade e que um mais ânimo e mais vontade de trabalhar. Estava conversando com Keila, Keila, tão bacana esse retorno, essa mensagem que eu citei agora há pouco com você, de ouvir os moradores, esse carinho, esse cuidado, isso é muito importante. Isso faz com que a gente saiba que está no rumo certo e que trabalha cada vez mais para melhorar. E isso é um feedback gratuito e que dá um sinal, de fato, de que está no caminho certo, como você acabou de falar, e que está fazendo um bom trabalho. E isso se aplica, gente, a você, é o síndico que é morador, a você que pensa em ser síndico profissional, a você que quer e já atua na sindicância profissional, a importância de uma boa gestão e que tudo vem de forma orgânica, as coisas vão acontecendo, passando, como você acabou de falar, transparência, né, credibilidade, fazendo com que o seu trabalho ele venha a ser enxergado, né, as pessoas enxerguem e ser valorizado, que é o mais importante. Eu acho que é mais gratificante é isso, né? É muito importante. E, assim, eles não têm noção do quanto isso é importante para a gente. Não é só chegar e cobrar, porque está uma lâmpada queimada. Coisa assim, estou citando um exemplozinho, mas assim, isso aí nem passa porque a manutenção que eu tenho nos condomínios, eles sempre alertam. Como agora há pouco, antes da ligação, já estão fazendo lá a substituição. Não é nem que está queimado. Eles estão apenas substituindo o que já está desgastado. Vai ficando mais clarinho, então a gente tem como perceber. E isso é o que a gente mais fala aqui no nosso podcast, é sobre a manutenção preventiva, do que você trabalhar a manutenção corretiva. É mais barato. O condomínio gasta menos. E agora eu vou pedir, eu sou muito pidão, se você pudesse dar 3 dicas rápidas para síndicos profissionais e síndicos moradores, quais seriam essas dicas? Primeiro, absorver a necessidade individual de cada condomínio e de cada condômino, porque cada condomínio tem a sua particularidade. Segundo, trabalhar esse contexto todo para que não prejudique o coletivo. Absorver e não prejudicar o coletivo. Por fim, ter sempre profissionais qualificados ao seu lado, tanto na área de engenharia como na assessoria jurídica. Isso é fundamental para todo e qualquer condomínio. Transformando problemas em solução. Você pode compartilhar conosco um caso marcante de grande problema que virou uma grande solução? Vamos lá. Sim, né? Tenho em andamento, tenho concluído um grande problema em solução. Pombos. Tem determinadas áreas em Natal que tem uma quantidade de pombos assim absurda. Então, o que é que eu fiz? A sugestão que foi absorvida é trocar as caixas de ar-condicionado antigas que tem de alvenaria por Caixas Smart, está aí. Caixas Smart. Com ele, Isso, pessoal. Smart antipombo foi a solução. Isso. E na parte do telhado, que geralmente aqueles telhados, a maioria dos condomínios são aqueles telhados tipo casinha, com telhas Brasilite, a gente eliminou toda aquela estrutura, colocou uma manta reta e, por fim, placas solares. Ou seja, acabei com os pombos, com a casa dos pombos que ficava lá em cima. Reduziu o custo. Reduzir, teve um investimento, sim, eles entenderam isso.
reduzi o custo e ainda trabalhei para que eles tenham economia futura, que é a placa solar. E estou vendo se eu coloco em um outro que está em andamento também. Essa mesma situação. Eu visitei a indústria das caixas Smart. Eu fui a Recife, fui visitar a indústria. Eu fiquei encantado com o processo de fabricação das peças. Eu lembro que a pintura dele é por estática. A tecnologia que eles conseguiram elaborar para fazer com que o equipamento ele fosse antipombo. Porque, de fato, é um transtorno gigantesco. O pombo por causa da doença. Muita gente não imagina o ar-condicionado, que vai lá na caixa de ar-condicionado, o pombo faz ninho, adoece de fungo, mil coisas. Meu Deus do céu. Fungo, é odor. Às vezes, o cocô dele faz com que plantas criem. Teve um condomínio que, numa caixa de alvenaria, tem até um mamoeiro, já estava assim, desse tamanho, altinho. Eu disse, meu Deus do céu. Então, de fato, você conseguiu transformar um grande transtorno numa solução e uma redução de custo devido às placas solares, né? Estou em andamento em mais um agora, que se Deus quiser, depois de alguns atropelos, vai dar certo também. Eita, coisa boa, tá vendo aí? Então, sempre é buscando solução, sempre é buscando trabalhar, porque tudo tem um jeito, só não tem jeito para morte. Eu acredito verdadeiramente Com nisso. certeza. Essa é a única certeza que a gente tem. Né? É a única O resto certeza que a gente corre tem. atrás. Como você consegue manter a calma em momentos de crise? Você lida com algumas centenas de pessoas ou milhares de pessoas. Normalmente gera crise. Como é que você consegue manter a calma? A terapia está em dia. Ah, vamos lá. Eu cresci com a minha avó, Maria Brito, me dizendo que Parabéns, Maria Brito, pelo trabalho. não é mais viva, né? Mas sinto muita saudade. Ela dizia Amém. que quando um não quer, dois não brigam. Ela me dizia isso desde pequena, né? Quando a gente tem alguma discussão, ela dizia isso. E no decorrer da vida, né? Do tempo que eu trabalhei como gestora, eu aprendi em alguns cursos, né? O Sebrae ajudou muito, passou um ano fazendo esse trabalho, a empresa custeou, e uma outra assessoria. E eu comecei a avaliar alguns pontos e entender que qualquer gestor, independente de ser na área privada, industrial ou condominial, que realmente é a que mais tem conflitos, é entender que o síndico está ali no meio. E o síndico jamais pode ser combustível. Meu papel ali é de extintor. Certo? Eu tenho que ter calma, eu tenho que ouvir. Gostei Eu que tenho você que ver falou. que o problema não é meu, certo? Que são deles, mas que eu estou ali para resolver. Eu sou aquele agente que eles contrataram para essa finalidade. Então, jamais levantar a voz, certo? Jamais estar discutindo com alguém, jamais. Gritar alguém, se trocar com a pessoa naquele momento, então, não. Eu tenho que ter calma, escutar, não ser esponja, ser o filtro daquilo e tentar mediar e resolver. Então, combustível nunca, sempre extintor. Essa palavra que você usou, ela foi cirúrgica. Nunca ser combustível, né? Nunca ser esponja. Porque você tem que ter uma maturidade e um psicológico muito bom para, de fato, não se tornar um combustível. Você deve ter enfrentado grandes desafios, mas conseguiu. Grandes. Inclusive, um dos grandes desafios me rendeu 2 condomínios. Não nos conta essa história. Eu agora fiquei curioso em Eu saber. não posso contar bem o fato, mas existia um problema sério dentro de um condomínio, né, com um morador, e que esse problema, né, repercutia nas gestões anteriores, e quando eu cheguei, eu fiz um trabalho de formiguinha entre todos, achei o foco, resolvi esse foco, e com isso me rendeu 2 condomínios. Porque a pessoa... Pelo sucesso na geração. Isso. Em você Detalhe. gerir esse conflito, essa Detalhe, situação. esse condomínio não era nem morador de lá. É um proprietário com casa locada, mas que viu todo o contexto e depois que foi sanada, ela disse, não sei como você conseguiu, mas tá de parabéns. Então, me indicou um condomínio, o segundo condomínio e assim. E eu feliz, né, com o resultado de ter conquistado isso e de saber que mesmo ela não estando dentro do contexto, mesmo não morando naquele local, absorveu isso e me indicou. E durante, claro, todos esses anos de gestão, qual foi o momento mais gratificante da sua carreira até agora? Foi quando uma senhora, uma idosa, mandou uma mensagem para mim, agradecendo por tudo que eu fiz nesse 1 ano e poucos meses que eles estavam residindo no condomínio e que eles saíram daqui de Natal
voltaram para o sul, né, eles moravam só e voltaram para lá. E agradecendo por tudo que eu fiz, reconhecendo a minha gestão, que eu era providência, isso me deixou muito feliz. Isso é tão bom, né? Você fazer um bom trabalho e ainda impactar a vida de alguns. Isso é um testemunho de sucesso. Eu creio que, de fato, é muito satisfatório e gratificante você receber esse tipo de comentário, porque normalmente eu sinto que é saco de pancada, né? As pessoas só sabem reclamar e bater. Então, quando existe, de fato, um comentário em que a gente consiga entender que está no caminho certo. É no caminho certo como profissional, mas também como ser humano. Porque ter esse cuidado, né? Saber que aquela unidade tem aquela particularidade. Eu vi a dificuldade dele caminhar num determinado local que ele fazia, diferente do percurso, e fui lá e adequei para ele. E ele sempre tem um retorno positivo, isso é muito bacana, sabe? É mais do que fazer uma gestão, é também estar contribuindo aqui como ser humano, prestando um bom serviço, sabendo que fiz um pouquinho, nem que seja pequeno, mas que modifiquei e trabalhei de forma positiva a vida de alguém, o dia a dia. E agora vamos falar sobre o futuro da gestão condominial. A tecnologia ela está trazendo diversas mudanças, principalmente para a gestão condominial. E o que é que você tem sentido nessas mudanças? Você tem visto que está sendo muito bom? O que é que você está sentindo, imaginando o futuro da gestão condominial? Nesses últimos anos, eles vêm mudando, sim. O perfil condominial vem também mudando, eles vêm procurando mais modernidade, mais sofisticação, mais controle, principalmente na segurança e acesso. Mas algo que eu vejo também que vem trabalhando, que também ajuda e está, de certa forma, forçando, mas vamos forçar para que o condomínio se adeque, são algumas obrigações com relação à renovação de AVCB, licença ambiental. As fiscalizações estão. Fiscalizações mais rígidas. Então, para os que já seguem, perfeito. Para os condomínios que já entendem que aquilo é necessidade, segurança, principalmente segurança para eles, que vem a qualidade de vida, tranquilo. E para aqueles que não entendem e que não acham necessário, as fiscalizações ajudam a que todos se adequem. Então, esse olhar de quem já tem, bacana, as notificações e imposições, perfeito, porque o condomínio vai ficar seguro, né? E mais automatizado. Atualizado, seguro. A tecnologia ela vem trazendo diversas coisas e quem não está acompanhando, ela está ficando para trás. Isso é um fato. Com certeza. Né? E tem ajudado, a tecnologia ela ajuda muito na gestão, no acompanhamento, porque antes você não tinha toda essa comunicação remota, como a gente tem hoje. Isso. Então, os olhos, a forma de se enxergar condomínio ele tem mudado. 10 anos para cá, mudou bastante. Né? E com essa mudança, com esse crescimento do mercado condominial e recursos, vamos falar sobre recursos, aí esses órgãos fiscalizadores eles têm dado mais uma atenção nos condomínios, que isso é um ponto positivo, porque estão adequando, né? Estão adequando o condomínio, está melhorando a qualidade de vida dos moradores, através das regras que fazem com que a vida ela fique melhor. Tendo em vista todo esse futuro, você acha que, no futuro, os condomínios eles vão pedir mais por síndicos profissionais? Com certeza, sempre mais. Tem condomínios hoje que já está com segurança totalmente eletrônica, tem lavanderia dentro do condomínio, tem mini mercado, ou seja, os condomínios estão ficando pequenas cidades com mais qualidade de vida. Né? Você está em casa, tarde da noite, às vezes é uma emergência, é uma necessidade, você precisa ir, o seu corre-corre é tão grande, você mora só e tem uma lavanderia ali dentro. Então, assim, eles cada vez mais. É uma academia, é uma sauna, é um redário. Né? Tem condomínios que estão vindo agora completos, vindo tudo. Né? Tem alguns empreendimentos agora que já estão lançando e está tudo completo. Até com estacionamento de garagem, com elevador. Ou seja, que é mais praticidade do que isso, quase um shopping. É verdade. Em relação à sustentabilidade, como você tem enxergado isso, a sustentabilidade para o futuro condominial? Eu venho sustentabilidade e inovação, né? Trabalhar o verde, trabalhar de acordo sempre com a realidade de cada condomínio, porque eles realmente entendem que necessitam, então melhoro essa coleta, eu melhoro o trabalho com energia solar dentro do condomínio, tento sempre fazer isso, né? Agora, cada condomínio com sua particularidade, com sua realidade e que alguns, às vezes, dificultam esse trabalho porque entendem que da forma que está já é bom e não quer. Então,
infelizmente, a gente não pode fazer muito. Isso é verdade. E se você conseguisse resumir uma frase para ser uma síndica de sucesso, qual seria? Saber ouvir, interpretar e resolver. Gostei, parabéns. O ouvir, né, ter a escutativa, ela é muito importante. A gente vem com 2 ouvidos e uma boca. Com certeza. Então, tem 2 a mais do que um, então é para se ouvir mais, para se interpretar, para se entender, para depois julgar e corrigir e ajustar, né? Isso é maravilhoso. Para que a gente possa finalizar essa entrevista riquíssima, eu sou muito pidão. Eu quero pedir 3 dicas. Uma para um síndico iniciante. Dê uma dica para um síndico iniciante. Participar mais do mundo condominial, procure ouvir um bom podcast, procurar uma matéria da sua área. Hoje tem jornais, tem um podcast como o da Sigma, que tem informação, cursos, eventos, para que você consiga desempenhar melhor o seu trabalho. E para um síndico profissional, qual seria a sua dica para ele? Reciclagem sempre. Reciclagem é o segredo. E para o morador que pensa em ser síndico? Começar do zero. Começar entendendo o que é o mundo condominial, procurar fazer cursos dentro da área, procurar ouvir matérias e conteúdos para entender essa realidade e para ver se realmente é o perfil dele. Vitória, é um papo maravilhoso. Eu não sei nem como é que eu consegui encerrar uma entrevista dessa, com tanto conhecimento, com tanto assunto relevante, que de fato agrega muito, enriquece muito o mercado condominial. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado. Para mim foi riquíssimo, eu tenho certeza que para quem está nos acompanhando foi também. Muito obrigado pela possibilidade de estar compartilhando esse conhecimento. E claro, para quem quer lhe acompanhar, para quem quer entender e consumir todo esse conteúdo que você compartilha nas suas redes sociais, deixe para que eles possam acompanhar você. Pode nos acompanhar pelo Instagram, o KV Síndicas Profissionais. Vocês vão ver um conteúdo bacana lá. Semanalmente a gente está trabalhando e expondo alguns pontos da nossa gestão, o que a gente tem de forte e o que a gente pode contribuir e agregar valor ao seu investimento e qualidade de vida no seu lar. Então, tá aí, pessoal. E, claro, também não deixe de nos acompanhar no sigame.condomínios. Também acompanha, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o Sigame Cast. Bota o sininho lá para sempre chegar algum programa novo, você ser notificado. Muito obrigado, claro, por nos acompanhar, pela participação, e não esquece de continuar nos acompanhando, porque tudo sobre solução, informação e dica você encontra aqui no Sigame Cast.